pessoal, bem-vindos novamente ao canal Triforce Brasil. Eu sou Sami, que a Triforce esteja com você. Galera, como vocês viram aí no título do vídeo, quero trazer para vocês hoje aqui minhas impressões sobre o primeiro episódio do The Last of Us, né? Inclusive, eu estava pretendendo trazer, né, um outro vídeo com outra temática ontem, né, no caso no dia da estreia do episódio, né, no domingo, dia 15. Só que eu decidi fazer com que o primeiro vídeo do ano fosse justamente esse vídeo de impressões do episódio do The Last of Us. E vai ser sem spoilers, certo? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, a não ser para quem efetivamente já jogou o jogo. E eu já vou logo dar de cara e dizer o seguinte: ela ficou muito boa, ela ficou muito fiel ao jogo, né? Então assim, não vou deixar spoiler aqui, não vou dar spoiler sobre o que acontece, o que deixa de acontecer, sobre as mudanças ou não mudanças da série, apenas as minhas impressões sobre o episódio e sobre a adaptação, né, que foi feita do jogo. E aí, se possível, já deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda bastante. Quero agradecer aí a todos os meus 127 inscritos, sobretudo aos 3 últimos aí que se inscreveram recentemente, obrigado. E, enfim, muito agradecimento aos 104 anteriores que sempre estão aí comigo. Dito isso, vamos para as impressões. Cara, já não é de hoje que toda vida que vai ter uma adaptação de jogo para filme ou para série, eu fico imaginando uma sala com editores, né, com os roteiristas discutindo, quebrando pau. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que nós podemos fazer isso e vai ser dessa forma, eu acho que nós podemos pegar alguns espíritos ali, colocar ali, e os personagens vão ali lutando contra o destino e tudo mais, e enfim, eles no final vencem, muda a história, surpreende os fãs e papapá. E eu sempre penso que é uma bosta, certo? Eu sempre fico naquela impressão de que, cara, a mudança daquela história que foi pensada no jogo, que deu super certo, que criou vários fãs, por por produtores e roteiristas de Hollywood, pra mim sempre fazem com que o negócio fique pior, né? Pra mim é quase que uma regra universal. E não foi diferente com relação a The Last of Us. Pra quem não entendeu a referência, eu tô fazendo uma crítica também ao remake de Final Fantasy VII, porque, né? Mas enfim, quando, né, se anunciou a série The Last of Us, eu fiquei pensando assim, cara, se tem jogos hoje na indústria que seriam muito legais de serem adaptados, seriam jogos da Sony, porque a Sony não é de hoje que ela adotou um estilo de jogo, né, que é o estilo cinematográfico. São jogos que eles se parecem com filmes, se parecem com séries, né, e com gameplay no meio. Então assim, quando se anunciou The Last of Us, eu fiquei pensando nessa sala com essa galera discutindo ideias mirabolantes para colocar, e um estagiáriozinho lá no final levantando a mão e dizendo: por que a gente simplesmente não segue a história do jogo? Eu acho que vai dar certo, né? E aí eu fico imaginando aquela patota rindo, né? É um estagiário, não sabe de nada, né? Como é que isso vai dar certo? Como é que uma mídia como os videogames vai ser adaptada e a gente vai seguir aquela história ali? Aquela história foi feita ali por desenvolvedores de jogos. O que é que essa galera sabe sobre cinema, sobre TV e tal? E aí, enfim, por falta de uma ideia melhor, eu acho que acabou dizendo: beleza, vamos fazer desse jeito aí, mas se der merda, o estagiário é que se lasca, né? E cara, era aquilo que todo fã de videogame já, tá ligado, pede e sonha há muito tempo. O primeiro episódio de The Last of Us é a prova de que, cara, é só adaptar a história, manter o fio da história e fazer os complementos ou adaptações que sejam necessárias. Você não precisa reinventar a roda, né? A história tá lá, a história é boa, né? E parece que foi o que foi feito com The Last of Us, né? Cara, é muito fiel ao jogo, né?
Em 2018, 2019, eu botei, né, a versão remaster para PS4 e decidi jogar novamente. E joguei exatamente, curiosamente, assim, coincidentemente, até o momento, né, em que termina o primeiro episódio. Depois eu flopei, fui jogar outras coisas e acabei deixando pra lá pra jogar de novo e acabou que nunca mais joguei. Por sinal, joguei novamente hoje, né, e vou inclusive postar vídeo, toda segunda, repetindo, né, o que... segunda ou terça, enfim, depois do episódio ser lançado, eu vou postar um vídeo com a gameplay daquele trecho, né, que foi mostrado ali no jogo, na série, até para quem quiser comparar. Mas eu fiquei com uma excelente impressão, cara. Eu terminei o episódio e fiquei assim, caraca, foi muito fiel. Mas eu vou rejogar pra ver, né, pra poder fazer essa comparação. E aí rejoguei hoje. Então o que acontece? Ele é igual ao jogo? Não. Ele tem alguns trechos, talvez a maior parte, né, do gameplay do jogo, ele não é, enfim, ele não acompanha, né, aquela parte, ele faz ali uma mudança, uma adaptação, funciona super bem, é super respeitosa ao jogo, então assim, funciona tranquilo, é muito boa, mas todos os principais momentos estão lá. Esse seria o spoiler, digamos assim, que eu poderia dar nesse vídeo e, enfim, para quem jogou o jogo, eu acredito que já imaginava que iria ter, né? Então, assim, tudo que de importante acontece naquele período em que é mostrado no episódio, no jogo, é praticamente igual, cara. Você tem, inclusive, falas que são ipsis literis, né? Ou quando não muito parecidas, talvez ali ditas enfim, com personagens diferentes, em conversas ali em momentos um pouco diferentes, né? Mas, no geral, ela é muito fiel, né? Uma questão, e que aí geralmente se coloca muito isso, né? Quando você tem adaptações, né? De game ou de enfim, jogos de forma geral, ou mesmo animes e tudo mais, é que, mas mudou isso, mudou aquilo, e não sei o que, cara. O que acontece? Nessa adaptação, as partes que são, entre aspas, suprimidas, né, foram as partes de gameplay, né, ali, algumas partes ali que realmente foram colocadas de outra forma e ficou muito boa. E se tem uma coisa que eu achei assim que ficou muito, muito da hora, é que a adaptação que eles fizeram para que a mídia game pudesse ficar mais orgânica, né, no formato série, não foi suprimir, e sim adicionar, né? Então o que acontece? Ele pegou aqueles momentos chaves, né, aqueles momentos que são destacados no jogo, e ali ele criou ali um ambiente, né, uma história, né, enfim, eu não posso dar spoiler, mas enfim, certas coisas que fazem com que aquilo ali realmente pareça, né, pareça realmente um filme, uma série, né, a vida acontecendo, né, um ponto, né, que logo no começo muda-se, digamos, a ordem das coisas, né, você tem ali um começo ali que inclusive tem até a participação daquele ator que fez o irmão da personagem da Rachel Weisz na Múmia, né, que é muito bom, o cara é muito bom, ele é inglês, enfim, e aí você tem uma participação dele, uma coisa que não é mostrada efetivamente nessa gameplay, nessa primeira parte do jogo, de uma forma muito boa, né, muito boa, contextualizando, né, uma entrada ali para o universo do que se passa, né, naquela história, e funciona super bem, né, assim, nisso já entrando para a ambientação é incrível, né, você realmente tem todos os elementos que você já via no jogo funcionando muito bem como série, e aí, como eu ia colocar, a gente vai para um ponto que sempre quando você tem adaptação de jogo de anime, você tem uma situação que está sendo recorrente, que é o quê? Discussão nas redes sociais, porque o elfo é negro, não pode, tá ok, o elfo negro é errado, Tolkien não fez elfo negro, mulher não pode ser guerreira, mulher tem que usar róseo, e não pode ter esse casal aí, não pode ser, porque é um casal de
e lésbicas, ou é um casal de gays e tal, isso não pode, tá ok. E, enfim, gera aquela confusão nas redes sociais, você tem discussão, enfim, todo mundo sabe o que está acontecendo. E há algum tempo, né, começou, inclusive no próprio YouTube, começou uma discussão sobre que essas situações, na verdade, seriam que quando os produtores ou roteiristas estariam verificando ali que aquele trabalho ali parece que não vai ser tão bem aceito, eles colocam ali para gerar justamente o hate, né, para que eles pudessem ter desculpa. Ah, não, tá vendo? Não é a série que é ruim, esse pessoal não tá gostando, não é porque a série é ruim, é porque eles são preconceituosos e tudo mais, que existe, né, existe muito preconceito. Mas quando o negócio é bem feito, você não vai ver, né? Provavelmente nessa série é um exemplo disso. Você tem mudança de aparência de personagem? Tem. Alguns personagens, né, estão um pouco diferentes ali, mas, cara, não tem problema nenhum. Por quê? Porque funciona perfeitamente, né? É algo que dentro da história ali não tem, digamos, não tem nenhum absurdo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso aqui eu vou levar ao absurdo, certo? Um casal negro, né, tem uma filha galega dos olhos azuis, por exemplo, né, digamos, um determinado jogo que tem um casal negro e uma filha negra, e aí muda-se para adaptação para uma galega de olhos azuis. Pô, sabe assim, é um negócio que não condiz. Ou por exemplo, um jogo que se passa no norte da África e você ter loiros de olhos azuis como protagonistas. Tipo assim, não faz o mínimo sentido. É uma adaptação completamente, sabe assim, sem sentido. Aqui, cara, as mudanças que são feitas, elas são muito boas, cara. A forma que é feito, os personagens que são feitos. Detalhe, tanto a Ellie como o Joel, você não tem mudanças no visual do personagem. Eu espero que não se mude a sexualidade dos personagens, né? Porque puta que o pariu se mudar, né? Mas parece que não, vão manter exatamente como é a história do jogo, né? Quem jogou já entendeu, né? Então, enfim, os personagens principais, eles estão na fita, exatamente ali como você viu lá no seu jogo. Um ou outro ali que mudou um pouco, né, enfim, a etnia, mas, cara, é totalmente de boa, porque, tipo, não ficou aquela coisa, tá, a bandeira, olha aqui, nós colocamos pessoas negras no meio da série, ou nós colocamos gordos, ou nós colocamos cegos, como esse YouTube que está falando. Não, é um negócio que ficou super orgânico, ficou super bem feito, sabe, assim, acho que nem os maiores fãs se sentem incomodados, né, vão se sentir incomodados, porque, novamente, a série é boa, o episódio foi maravilhoso, o cara, tipo assim, quando a série é boa, cara, você não tem por que criticar, tá ligado? O material foi muito bom. E aí é onde tá, as adaptações, elas realmente são muito sutis, ficaram muito boas, e as interpretações, meu amigo, maravilhoso, pô. Você olha pro Pedro Pascal, cara, é o Joel. Única coisa que você olha assim e diz assim, cara, não é o Joel, é que, tipo, se você ouvir, a voz dele é um pouquinho mais fina, não é tem aquele peso daquela voz dele, né? Grosso, aquele negócio todo. Tanto que quando começou a aparecer o Joel, eu fui olhar a dublagem em português, né? E aí, cara, eu não vou dar spoiler, mas assim, dá uma chance a dublagem. Faz que nem eu, assista dublado, depois você assiste legendado novamente, né? Mas, cara, a dublagem em português tá maravilhosa, velho. Tá assim, fazer que nem aquele personagem dos Melhores do Mundo, né? Tá maravilhoso, cara. Tá incrível, incrível, incrível. Por quê? Porque, novamente, não vou dizer que todos, enfim, dá uma olhadinha lá, mas enfim, alguns, vou colocar assim, né, para que você possa ficar curioso e ir lá, alguns personagens foram dublados pelas vozes dos dubladores do jogo, né? Ou pelo menos é muito parecido, porque eu achei extremamente parecido. Cara, e sabe assim, parecia que você tava jogando, velho. É um negócio que é do outro mundo, pô. Porque eu fiquei assim, maravilhado com a dublagem, a qualidade da dublagem e, obviamente, a voz, né, que remete efetivamente ao jogo, né?
E aí, voltando, né, pra adaptação. Cara, a adaptação dos lugares, dos espaços, da cidade, do que acontece na cidade, lá enquanto quarentena, aquela coisa toda, tá maravilhosa, assim, muito bem feita. Eles tiveram muito cuidado como iriam fazer, né? Então, assim, você realmente parece que você está jogando. Algumas cenas, como eu disse, foram mudadas e adaptadas até para que você pudesse ter ali impactos, né? Impactos para que você pudesse ter a ideia de como aquele mundo tá bagunçado, né? Tá tenso. Tem uma cena, né? Quando muda ali, né? Quando você dá o salto, né? Pro futuro, né? Tem uma cena, na verdade não é uma cena, é um primeiro trecho, né? Da série que, cara, é muito pesado, velho. É muito pesado. Você sabe, assim. Tanto é que, crianças, se você tem 12 anos, 13 anos, chama o papai e a mamãe pra assistir. Não vai assistir só, não, porque realmente é um pouco angustiante, certo? Como eu disse, eu fui até onde eu joguei em 2018, né? 2019, inclusive hoje eu rejoguei esse mesmo trecho, parei exatamente no mesmo canto. E, cara, realmente, assim, por exemplo, você tem umas mudanças. Um exemplo, no lugar de você encontrar soldados ali, ou você tá num lugar e encontrar um soldado, eles demonstram ali, né, dão aquela ideia de que, para demonstrar que Joel, né, é um contrabandista, né, ele cria ali uma situação, né, que acontece em presídios hoje, que, enfim, todo filme, toda série de Apocalipse Zumbi você vai ver que aquela questão de trocas, digamos assim, de corromper os soldados para conseguir uma determinada, enfim, facilitação e tal. E nisso a série mostra muito bem. Ela mostra como o Joel realmente é um contrabandista. Agora tem um ponto que talvez seja o único ponto que eu acho que eu vá criticar, e é uma crítica assim muito superficial, para ser bem sincero. É que a série, por exemplo, no jogo, obviamente, pelo que acontece no começo do jogo, eu não vou dar spoiler, você sabe se você jogou. Se você não jogou, você vai assistir na série, você vai entender. Joel, ele meio que se torna um pau naquele lugar. Ele não é um cara bonzinho, tá ligado, no jogo. Sobretudo no começo do jogo. Ele é um cara que ele tem alguns princípios, ele tem alguma ética, né? Mas ele tá naquele mundo para sobreviver. Se lasque o resto, né? E a série, ela dá uma amenizada nisso, né? A série, ela dá uma amenizada nisso. Ela não explicita tanto como o Joel, digamos assim, não tem tanto não tem tanta falta de escrúpulos para fazer determinadas coisas, né? Isso é um que eu acho que eles eram para ter mantido, mas eu entendo a adaptação, certo? Eu entendo a adaptação. Detalhe, eu não tô dando spoiler. Quando vocês, isso inclusive acho que já tem até no trailer, mas quando vocês verem a série, vocês assistirem, vocês vão ver que o que eu tô dizendo aqui acaba que não é spoiler. E aí é o único ponto que eu acho assim, pô, tá ligado? Mas a interpretação do Pedro Pascal, da menina, da senhorinha lá que faz a Trish, né? Enfim, os vagalumes também, a líder dos vagalumes. Cara, a Ellie, que foi um ponto que teve uma discussão, né, com a Bella Ramsey. Ela não combina com aquela choradeira que nós nerds somos interessantes, né? A grande maioria das vezes não é por preconceito, é porque nós somos chato pra caralho mesmo. Aí tipo, não combina, ela não parece com a personagem, vai ficar uma bosta, porque ela é assim, assado, não sei o quê. E cara, velho, eu pra ser sincero, eu vi a Ellie, cara. Eu vi a Ellie na interpretação da menina, ficou muito bom. Então a parte lá que enfim, acontece lá determinadas coisas, enfim, eles acabam se encontrando, né? Que obviamente, isso aqui também não é spoiler, já tem trailer, eles se encontram, né? A Ellie com o Joel, e aí acontece determinada coisa lá e tal, e a Ellie, ela age como a Ellie do jogo. Isso, sabe, é muito bacana, cara. É muito bacana. Então, eu só tenho elogios. Se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10, eu dou um 9.8,
apenas por conta desse fator aí de que, assim, eu acho que deu uma pequena amenizada no que o Joel veio a se tornar por todos os acontecimentos que, enfim, são um prequel da história, né? Um outro ponto que também acho que deve ser destacado é que eles ainda não contaram, eu acredito que eles vão contar, né, os acontecimentos, porque, por exemplo, no começo você tem os acontecimentos do Joel, né? E aí eu acho que posteriormente eles devem trazer também, novamente, não tô dando spoiler, quem jogou sabe do que eu tô falando, quem não jogou não vai entender patavinha, mas enfim. O que acontece, né, que leva ele a chegar naquele momento, né, eu acho que eles vão trazer ainda na série, que é bem bacana, mas eles já deixam ali, tá ligado? Eles já colocam ali, eles já citam por alto, né, outros personagens, e ficou muito bom, né? Não ficou aquela coisa, a pessoa não precisou dizer pra pessoa, você que é gamer e tal, a gente vai falar disso, tá ligado? Não precisou dizer isso, ele coloca ali de boa. Pra quem não jogou, ele vai ouvir aquilo ali, quando ele finalmente assistir, ele vai, tá certo, então é isso e tal. Então, assim, show de bola, cara. Se eu puder recomendar uma série pra você de adaptação de jogo, cara, com certeza vai na fé. Eu até disse ontem num grupo com alguns amigos que The Last of Us Part 2, só pelo primeiro episódio, já é pra mim a melhor adaptação de games em live action ever. Ainda não acho que seja a melhor adaptação de jogo para qualquer mídia, porque tem muita adaptação muito boa e que mantém, né, ao longo de toda a história um nível muito bom. Por exemplo, o Street Fighter 2 Victory, que é um anime de Street Fighter 2 que é maravilhoso. Vários outros aí, enfim, Netflix você tem vários, Castlevania, adaptação, apesar que não adapta o jogo efetivamente, né? E, cara, várias outras que são muito boas, e aí eu prefiro esperar, né, o desenrolar de The Last of Us Part 2 para realmente ver se vai ser isso, né? Se vai realmente manter o nível e se vai realmente ser a melhor adaptação de jogo de todas as adaptações. Agora, só pelo primeiro episódio já é a minha adaptação de jogo em live action de todas que eu já vi, cara. É sensacional. Qualidade, investimento, os valores investidos, os cenários, os personagens, os atores que fazem os personagens, a interpretação desses atores, o ambiente, né, a ambientação que você é colocado ali, aquela sensação de desagradável, sabe, de opressão que aquele mundo lá, que no jogo passa-se muito, né, aqui ela tá presente, né, sobretudo nesse primeiro trechozinho, os dois primeiros trechos, vamos dizer assim, até uns 10 minutos do episódio, né, que 10, 15, 20 minutos do episódio, cara, você sente já aquele desconforto, não de ser ruim, mas porque é muito bom, Então, cara, vai na fé, assista, né? Se você não jogou o jogo, não se preocupe, tá? Pelo menos o primeiro episódio tá muito fiel. Se você tem o jogo, eu quero primeiro assistir e jogar, ou primeiro jogar e depois assistir, não vai fazer diferença, né? Você vai ver como realmente eles estão tendo cuidado, né? E respeito, né? E respeito pela obra em si. Inclusive até porque o Neil Druckmann, ele tá envolvido, né? Então, assim, já ajuda bastante. Então, assim, só recomendo. E é isso. Eu vou deixar um vídeo, né? Também já postar já também, falando sobre... falando não, né? A gameplay do jogo, até o trecho que encerra o primeiro episódio. Se possível, assista também. Se possível, deixa seu like e se inscreve no canal, cara. Ajuda bastante. Eu faço isso para me divertir, para compartilhar com vocês aí minhas impressões, meus gostos, enfim, que também é o gosto de vocês, como dá para perceber, né? E é isso. Fique com a Triforce, que a Triforce esteja com você, e até a próxima. Valeu, fui!